Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. Hoje nós vamos estar fazendo a costura dessa peça aqui, né? A Simone vai fazer para vocês a costura. Tem dias que ela faz em tamanho real, tem vezes que ela faz em miniatura. A miniatura dá para vocês entenderem da mesma forma. Tudo que a gente faz no grande, a gente faz no pequeno, né? E vai mostrando para vocês. O objetivo dos vídeos de costura nosso é o objetivo didático, né? Para que você entenda a montagem da peça, a sequência de montagem e os acabamentos. Então, mesmo em miniatura, dá para você entender da mesma forma, tá bom? É só você, né, pensar ali que aquela forma você vai fazer no seu, em tamanho real, a mesma coisa. Lembrando que todos os moldes que a gente tem aqui no canal, os moldes, tanto os gratuitos quanto os pagos, os da nossa loja, dos cursos, estão todos em tamanho real. Quando você comprar um molde, você vai receber ele no seu, você recebe e-mail, né? Vai lá na Hotmart, baixa o seu molde e ele é em tamanho real. Você vai vestir o tamanho seu normal, tá bom? As miniaturas são só para estudo mesmo. Então, hoje ela vai estar fazendo essa peça aqui para vocês, né? Mostrando a parte da costura da modelagem que eu fiz anteriormente, tá? Então, vamos lá assistir o vídeo? Bom, aqui vamos começar o projeto do blazer, né? Com recorte maxi blazer, com recorte princesa. Aqui eu tenho a dobra do tecido desse lado. Desse lado aqui eu tenho a dobra do tecido, aqui eu posicionei minha parte costas e aqui tem a parte de frente. Mas vamos lá, aqui na parte costas nós temos aqui a pence, né, pra gente passar pro nosso tecido, então você tem que posicionar aí, ó, fazer a marcação da pence no seu tecido. Aqui na parte de frente nós precisamos dessa parte 4 vezes e 2 entreteladas, certo? Que vai servir como forro. Aqui eu tô com o meu molde aqui e vou tirar a outra parte desse lado. Como eu tô aqui com um tecido liso, nesse caso aqui eu tô usando um gabardine com elastano, ou two-way, como também é conhecido, eu vou pegar o meu molde e posicionar, né, de cabeça para baixo, né, no sentido inverso a esse aqui, para aproveitar melhor aqui o meu tecido. Lembrando, gente, que tem que medir o fio, tá? Você tem sempre que medir o fio para ver se está correto. Como sempre, eu mostro como medir o fio do seu tecido. Então, aqui, ó, eu vou aproveitar a dobra do meu tecido, mas também poderia ser a auréola. Então, a medida que eu tirar aqui, ó, nesse caso aqui, tá dando 17,5 centímetros até a dobra. Nessa parte de baixo aqui, ó, ele precisa dar a mesma medida. Se tiver diferente, a gente tem que acertar. Vamos supor que ele tivesse com 18,5 centímetros. Eu teria que puxar o meu molde mais pra cá, até ele chegar em 17,5 centímetros pra ficar igual, tá? Então, ele precisa ficar igual. A mesma coisa é daqui pra lá, né? Aqui em cima tem que ter a mesma medida que lá embaixo. Então, assim, eu tenho certeza que o meu molde está no fio. Então, essa parte aqui, ó, aqui tem marcação para ser passada pro molde, pro tecido, quer dizer. Aqui também nós temos uma marcação de encaixe e aqui também nós temos uma marcação, tá? Que é onde vai ser a dobra aqui da minha gola. Aqui eu tenho a parte da lateral frente, que eu preciso de 2 vezes no meu tecido. Como meu tecido tá dobrado, eu já vou cortar de uma vez só as 2 partes. Aqui na parte da manga também, é uma manga alfaiate, então ela tem 2 partes, ou manga 2 folhas, como também é conhecida. Então, eu preciso de 2 de cada. Aqui, eu fiz um encaixe aqui da lapela, eu preciso de 4 lapelas, certo? Então, aqui eu vou tirar 2 e vou repetir esse processo, porque eu preciso de mais 2. Aqui, eu tenho a minha gola, que precisa também de ser entretelada, tá? Lembrando sempre, gente, das marcações, ó. Aqui eu tenho uma marcação super importante da manga, que aqui é o meio, tá? É o meio da parte da cava. Então, aqui é que eu vou juntar com a costura de lateral da minha cava. Então, eu preciso dessa marcação, tá? Aqui também, na parte da lateral frente, ó, nós temos uma marcação aqui, que é uma marcação de encaixe. Ela é de suma importância. E aqui embaixo nós temos a marcação de bainha. Então, você tem, ó, toda a marcação de bainha aí no seu molde. E aqui eu tenho as partes do bolso. Então, eu tenho essa parte daqui que eu preciso de 2 e a de cá que também eu preciso de 2, certo? Que é pro meu bolso embutido. Nós vamos começar aqui a costura do nosso blazer, né, com recorte princesa. E aqui nós vamos começar a montagem pela gola. Então, você tem as 2 partes da gola. A minha aqui já está entretelada. Entretelei os 2 lados, já que eu estou utilizando a entretela de malha, tá? Mas eu prefiro essa entretela e gosto de estar entretelando as 2 partes. Então, aqui nós vamos fechar aqui a nossa gola. Aqui você vai alfinetar. Então, nós vamos passar uma costura reta, aqui, ó, em toda a volta da nossa gola. Gola com 1 centímetro de margem de costura e depois vamos desvirar. Outra parte que já iremos deixar preparada são as lapelas do bolso. Então, você vai ter as 2 partes da sua lapela,
Acerta aqui direitinho e vai alfinetar também. Nós iremos passar a costura reta com 1 centímetro também de margem, certo? Aqui também, ó, dessa parte aqui, mais arredondada, onde nós vamos costurar essa parte reta, deixaremos aberta. Isso aqui você vai fazer nas suas 2 lapelas, certo? Então, feito isso, nós voltaremos para desvirar. Depois de passar a costura em toda a volta, ó, vocês podem ver aqui, ó, com 1 centímetro de margem. Agora, aqui nessa parte arredondada, nós vamos fazer, ó, pique, que são esses pequenos cortes que fazemos até próximo à costura, né, sem abrir aqui a costura, certo? Então, aqui nessa parte, né, mais arredondada aqui, a gente faz esse pique, ó, essas aberturas, tá? Aqui na nossa lapela, a gente também vai fazer isso, ok? Então, você vai, ó, cortar aqui. Os 2 cantos. E aqui, ó, nós vamos desvirar. Você pode desvirar, passar o ferro direitinho, tá? Ó, desvirou bem. Passa o ferro, abre no ferro direitinho, porque fica mais fácil. Você pode, gente, você tem a opção de deixar a lapela assim, ou você pode pespontar, como foi o caso que eu fiz aqui, ó. Desvirei e pespontei aqui a minha lapela. Então, você tem essas 2 opções, tá? Aqui também, nós vamos desvirar. Ó. E passar o ferro, tá? Pra assentar bem essa costura. Ele tá entretelado, então ele fica mais firme. Dá um pouco mais de volume por causa da entretela. Então, aqui é super importante a gente passar, né, aqui o ferro e deixar ele bem assentada, tá? Eu não vou pespontar aqui, tá? A minha gola. Prontinho, olha, passado o ferro, ó como ficou, bem assentado. Meninas, eu estou trabalhando aqui com o two-way, ou seja, o gabardine com elastano. Na hora da passadoria, procure passar o ferro diretamente aqui no tecido. Sempre forre ele com um tecidinho de algodão, ou até mesmo um papel seda, ou um papel manteiga, para poder passar, porque aí você evita aquele brilho. A não ser que o seu ferro tenha aquela sapatilha anti-brilho, tá? Aqui também, ó, passei as lapelas. Que passei as lapelas, tudo aqui organizadinho. Agora, nós vamos reservar isso aqui. Bom, eu tô aqui com a minha parte costas, e aqui na parte costas, eu já passei costura de acabamento aqui no centro costas. Vocês podem ver que eu passei com overlock branco. Passei branco aqui, ó, só pra ficar mais visível pra vocês, tá? Mas, no caso, a gente passa overlock, né? Se você for utilizar overlock, a linha é da mesma cor do seu tecido, tá bom? Eu passei aqui no centro costas e já passei também na minha lateral. Feito esse acabamento aqui, nós vamos fechar aqui com uma costura reta, o nosso centro costas, e vamos fechar as nossas pences. Eu passei aqui a marcação, né, da pence pro meu tecido, assim como eu falei com vocês, né, lá na hora da modelagem, né, de dispor o molde, de passar toda a marcação que você tiver no molde para o seu tecido. Então, o meu aqui, eu passei com giz, já marquei, e agora eu vou alfinetar aqui o meu centro costas, que eu vou estar costurando. Aqui a gente sabe que temos margem de 1 centímetro, certo? De costura, você vai, ó, alinhando e alfinetando. E aqui, a nossa pence, a gente também vai fechar. Então, eu tenho 2 pontos aqui no meio, eles precisam se encontrar. Eu tô com o meu avesso pra cima, então aqui eu fecho aqui, ó, encontrando um ponto no outro. E vou alfinetar, tá? Aqui eu tenho início e final da minha pence, eu vou colocar um alfinete pra facilitar a visualização na hora da costura na máquina, tá? Pra eu saber onde tá começando e terminando, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um ponto e aqui atrás eu tenho outro. Então, a gente faz esses pontinhos, ó, se encontrar. Daí, a gente fecha e vamos fazer uma costura aqui da nossa pence. Ó, começando fininho aqui em cima, vai ficando mais largo até passar por esse ponto. E depois, a gente vai descendo fininho até terminar aqui, tá? Que a gente começa e termina uma pence morrendo em nada. Ou seja, bem fininho, bem rente aqui. Então, aqui, ó, já passei, fechei aqui com a costura reta, passei a ferro, ó, abrindo a costura, vendo? Aqui já tenho a costura também da pence, passei o ferro já pra deixar bem assentado. Agora aqui, ó, do lado do direito, ó, aqui, pra ficar assim, bem bonito, bem acabado. Não é porque o blazer não é forrado, né, que não tem também o seu valor. Ó, uma pence bem fininho aqui e aqui no final dela também, certo? Agora, o que nós iremos fazer? Vamos juntar aqui. Ó, vou colocar com o direito pra cima. Vou pegar aqui a minha frente, tá? Colocar com o direito para baixo.
Assim. E nós vamos unir os ombros, tá? Então, aqui eu vou juntar ombro com ombro. E vamos passar uma costura reta. Então, aqui você vai alfinetar. E basta passar a costura reta. Aqui a gente não vai precisar fazer acabamento, porque esse ombro vai ficar embutido no revel. Então, agora nós iremos fazer isso aqui. Pronto, alfinetou seus ombros aqui, costura reta. Então, aqui, ó, já estou com os ombros costurados, certo? Aqui, ó, o nosso avesso, aqui o nosso direito, ok? O que iremos fazer agora? Ó, vou pegar aqui, tô aqui com o meu direito, vou vir com a minha gola. Agora, aqui, a minha gola, eu vou juntar, ó, lateral com lateral, aqui, e vou dar um piquezinho marcando o meio da gola. Pode ser o pique, pode ser o giz, tá, gente? O importante é você deixar essa lateral certinha. Marca aqui o meio da minha gola. E agora eu vou vir aqui. Depois da costura dos ombros, nós vamos passar uma costura reta no decote, que é uma costura de embebimento, tá? Então, você vai passar uma costura reta em ponto largo. Depois disso, ó, nós vamos puxar. Não é pra franzir, é só pra gente encolher aqui, diminuindo assim esse decote, que é pra nossa gola encaixar aqui perfeitamente, tá? Então, feito isso, nós vamos pegar aqui a nossa gola. Você vai pegar, abrir, ó, a sua gola e um lado só, a gente vai pegar, ó, com o direito da nossa parte costas pra cima. Vamos pegar aqui, colocar direito com direito. A gente vai centralizar o pique da nossa gola, né, que marcamos o meio, com a costura aqui do centro costas, que é o meio costa. Então, você vai alfinetar. Aqui, ó, nós vamos pegar o início aqui da nossa gola e vamos encostar nesse pique aqui. Que é onde a gente vai prender aqui a gola, tá? Do lado de cá, a mesma coisa, nós temos aqui o pique, certo? Temos um piquezinho aqui. Nós vamos encostar aqui no pique e prender também. Pra gente verificar se a nossa gola tá encaixando certinho aqui no nosso decote. Então, quando a gente posiciona, ó, aqui é só eu endireitar aqui, que ela vai encaixar aqui na minha gola. O meu decote vai encaixar na gola. A mesma coisa do lado de cá, certo? Então, você vai posicionar aqui, eu vou puxar aqui, abrir, ó. E aqui nós vamos alfinetar. Daí, aqui, ó, você vai fazer assim, aonde ficar aqui, você vai alfinetar, tá? Posiciona certinho. Porque aqui, agora, nós vamos passar uma costura. Ó, nós vamos passar agora uma costura daqui do ombro até o outro ombro aqui, tá? Prendendo só esse lado da nossa gola, aqui vai ficar aberto mesmo. Então, é só uma costura aqui. Pronto, ó, fiz a costura de um ombro ao outro. Agora, nós vamos juntar aqui, ó, que já está alfinetado, certo? Agora, nós vamos passar a costura aqui até o ombro, tá? Eu vou até soltar aqui, porque eu não quero prender aqui essa margem de costura. Então, aqui eu vou vir costurando desse início até aqui a minha costura do ombro, tá? Prendendo esse aqui. Essa aqui a gente ainda vai deixar solto por enquanto. Do outro lado, a mesma coisa. Então, aqui, ó, fiz a costura, certo? A costura do ombro até aqui, ó, e prendi a frente aqui da minha gola, ó. Ok? Aqui, o que nós iremos fazer agora? Nós vamos colocar a parte aqui do nosso revel. Então, eu vou pegar aqui a outra parte. Tô aqui com o meu direito pra cima. Vou pegar a minha outra parte aqui. Com o direito do meu revel para baixo. E vou encaixar aqui, ó. Ó, aqui a gente tem o pique. Você vai alfinetar. Vai alfinetar aqui o final. Aqui também. Aqui em cima. E aqui, ó. Você vai juntar pique com pique. Vai alfinetar aqui.
E você vai vir contornando aqui, ó. E aqui vai sobrar 1 centímetro de margem de costura. Você vai vir aqui, vai alfinetar aqui, ó. Aqui na costura, ó, do ombro, você vai alfinetar. E aqui, ó, vai sobrar essa margem aqui de 1 centímetro de costura. Então, agora, nós iremos costurar daqui, de onde tá o alfinete, que é onde tem aqui a costura do ombro, certo? Aqui tem a costura do ombro, então é desse ponto aqui onde tá o alfinete. Você vai costurar aqui, descer toda a parte frente e costurar aqui, com 1 centímetro de margem de costura. Então, nós iremos fechar aqui embaixo a barra, vir à frente e ir até aqui essa costura de ombro, tá? Então, você pode costurar pelo lado que você já tá com uma costura que você tem por onde se guiar, tá certo? Então, vai ser aqui, ó, do ombro pra baixo. Então, aqui, ó, nós temos a costura feita. Lembrando que o que você faz de um lado, faz do outro, tá? Então, ó, passamos a costura aqui na barra, viemos a parte centro-frente, costuramos até aqui o ombro, ó, todo o decote frente até o ombro, ó, ficou aqui sobrando, ó, essa margem aqui de costura. Então, isso aqui você vai fazer, né, dos dois lados. E agora o que nós iremos fazer? Vamos tirar aqui o excesso, aqui, ó, essa ponta, cortar essa ponta pra facilitar na hora da gente desvirar. Aqui, onde a gente tem aquele pique, ó, nós vamos aumentar ele, ó, até próximo aqui, pra na hora que desvirar, assentar melhor. Essa parte aqui curva, a gente também vai dar pique, ó, pra assentar bem essa costura. Aqui, como tá mais grossinho, né, você vai fazendo aí por partes. E vai dando pique, ó, aqui fica melhor de vocês verem, certo? Então, essa parte aqui curva, a gente vai dar os piques, tá? Pra ela ficar bem bonita quando a gente desvirar. Se você desejar, pode tirar um pouco do excesso também, refilando essa margem. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá, né, ó. Toda a parte curva, é importante a gente fazer isso aqui pra assentar. Deixa eu ver aqui. Você tinha dado uma prega. Aqui, ó, onde eu falei, que é bem onde a gente encostou aqui a nossa gola, onde a gente já tem aquele pique de marcação, nós vamos dar um pique também abrindo. Vou tirar aqui o excesso dessa ponta. Do lado de cá também, ó. Pra ficar bem feitinho, certo? Feito isso aqui, o que nós iremos fazer agora, ó. Aqui, nessa parte onde a gente costurou, ó, que tá só a costura das costas, eu também vou dar piques aqui pra abrir também, tá? Porque ela é bem curva aqui, no decote costas, aqui onde tem essa curvatura maior, nós também vamos dar alguns piques. Agora, ó, nós vamos dar pique aqui, ó. Sobrou aqui a nossa margem, né? Bem onde tá aqui a costura desse lado aqui dá pra ver melhor. Nós temos aqui a costura do ombro. Então, aqui, nós vamos dar um pique, tá? Até bem próximo, ó. Até bem próximo aqui a costura. Ó. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu vou pegar essa parte daqui que a gente ainda não fechou e essa sobra. Então, aqui onde tá a costura, né? Onde tem aqui a costura do ombro, eu vou abrir. Vou dar o pique aqui até bem próximo à minha costura, tá? Pronto. Agora, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, do meu ombro, que tá desse lado de cá, que é do revel. E vou, ó, juntar aqui com o meu ombro. Vai ficar, ó, direito com direito. Essa parte da gola eu jogo aqui pra baixo. Por isso que a gente precisou dar aquele pique, até bem próximo da costura. Aqui, ó, a gente vai agora passar uma costura reta, fechando esse ombro, pra deixar ele embutido, tá? Então, aqui, ó, você vai alfinetar aqui no final, ó. Aqui você vai alfinetar. Aqui você vai ajeitar aqui, tá?
Dá uma ajeitadinha. E aqui nós vamos passar uma costura reta. Você pode passar em cima dessa costura que já existe aqui. E nós vamos fechar esse ombro. A mesma coisa você vai fazer do lado de cá, né? Já temos aqui, ó, aquele pique. Então, a gente vai jogar aqui pra baixo, ó. E aqui a gente vem, ó, a gente joga aqui pra baixo, que aqui é o decote costas, tá? A gente joga ele aqui pra baixo. Eu venho aqui com o meu ombro e aqui com o meu revel, ó. Fecho aqui. Ajeito aqui. E agora eu vou passar uma costura reta aqui, aproveitando essa costura do ombro que eu já tenho, e vou fechar aqui o meu ombro, deixando ele embutido. Então, costurinha feita aqui, ó, no ombro, certo? Nos dois ombros, aqui o outro, ó. Agora, nós vamos desvirar. Vai desvirar, ó, vai ficar esse cantinho assim. Desvira o outro. Aqui, ó, o cantinho. Feito isso aqui, agora nós vamos embutir essa parte. Então, o que que vai acontecer aqui? Nós vamos jogar essas margens de costura aqui pra dentro, ó. Nós vamos jogar aqui a parte de baixo. Essa parte de cima que a gente ainda não tinha costurado, nós vamos dobrá-la, ó. Você vai dobrar, tá aqui mais perto, ó. Bem rente ali a costura, ó. Vai jogar aqui e vai colocar aqui em cima. E nós vamos alfinetar. Então, você vai dobrar o quê? 1 centímetro, né? Que é a margem que sobrou. Então, aqui, ó, a gente joga aqui pra dentro, 1 centímetro. E agora, nós vamos passar uma costura bem aqui nessa beiradinha. Vai ficar praticamente em cima da costura de baixo, né? E vamos fechar aqui, fazendo assim o acabamento da nossa gola. Essa parte fica embutida e aqui fica também, né, sem margem de costura à mostra aqui, porque vai estar aqui dentro, certo? Então, agora é só passar uma costurinha aqui nessa beiradinha. Aqui, amores, ó, feita aqui a nossa costura, ó, bem na beiradinha, né, como eu falei. Aqui vai ficar também um pespontozinho na parte de trás, certo? Aqui falta eu abrir com ferro, tudo direitinho, pra ficar bem assentado, ok? Agora, nós vamos fazer aqui, colocar a parte lateral aqui. Aqui eu preciso desvirar aqui direitinho, fazer aqui o meu cantinho, certo? Ó. Ó, aqui eu tenho aquele pique, né? Que é onde a nossa gola, ela vira. Então, eu vou riscar aqui pelo lado de fora, ó. Coloquei aqui o meu alfinete na direção, ó. Abro aqui, ele saiu aqui, só pra eu marcar aqui. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Eu tenho aqui o pique, que marca aqui, ó. E eu vou fazer a mesma coisa, vou alfinetar aqui em um dos lados, né? Aqui da parte já, aqui, ó. E alfineto só pra eu pegar aqui onde é a direção, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai fazer um pesponto pelo lado... Você vai ver qual é o teu lado direito, tá? Qual é o lado que vai ficar pra fora do seu blazer. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó, aqui tá o meu blazer, parte das costas. Então, esse aqui é o meu lado do direito. Então, eu vou desvirar aqui embaixo, a gente não desvirou ainda. Aqui também a gente tira aquele excesso, tá? Pra desvirar e ficar um canto bem arrumado, bem bonito. Então, aqui nós vamos fazer um pesponto. No blazer, a gente faz o pesponto dessa parte da gola pelo lado do direito. Por quê? Porque essa gola, ela vai ficar assim. Então, se a gente fizer pelo lado de dentro, como comumente a gente faz em outras peças, o nosso pesponto vai ficar aparecendo. Então, a gente faz pelo lado de dentro. Gente, eu acho que eu não falei, vou falar agora, sobre a parte aqui, ó, do revel, que era para estar entretelado. Eu não entretelei o meu, como vocês estão vendo. Mas é só você seguir a indicação do molde. Se eu não me engano, lá na hora que eu estava mostrando, na hora do corte, né, do plano de corte, eu falei que o revel tem que estar entretelado. Ele precisa estar entretelado. Nesse caso aqui, eu entretelei só a golinha dele, porque a minha entretela aqui não deu pra eu entretelar inteiro aqui a parte do revel. Então, eu optei por não entretelar. Mas vocês vão entretelar aí a de vocês, tá? Como esse tecido ele é um pouco mais firme, eu deixei sem entretelar mesmo, mas aqui a aula segue exatamente desse jeito, tá, gente? A forma, a montagem da costura não muda em nada o fato de não estar aqui entretelado, certo? A forma de costurar. Então, o de vocês deve estar entretelado. Aqui eu vou cortar, você pode cortar assim, como eu tô cortando, ou aqui, fazer esse quadradinho também,
ou cortar assim na diagonal, tanto faz. Isso aqui ajuda, ó, a deixar um cantinho bem feitinho quando a gente desvira. Aqui, ó, ele já vai fazer esse cantinho. Então, aí, por isso a gente faz o pesponto pelo lado do direito, tá? No caso, se ele fechado, ele ficaria assim. Então, é desse lado aqui do direito que a gente vai fazer o pesponto. Então, aqui, ó, eu vou marcar aqui, porque eu sei que é desse lado que eu preciso, né, fazer o meu pesponto. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Você vai abrir, ó, você vai abrir e vai jogar a sua margem de costura para esse lado, que é o lado da frente. Então, aqui, ó, eu tenho a minha margem de costura, jogo pra... E aí, eu vou fazer o pesponto bem aqui na beiradinha, aquela costura de peso na beiradinha, até aqui, tá? Até aqui. Você pode fazer até aqui, pode vir até aqui, você que sabe. Você pode fazer ou só essa parte, você pode vir até aqui, não tem problema, tá? Que é pra essa margem ficar bem assentada quando a gente virar assim, ó, a nossa gola. E o nosso blazer vai ficar assim. Então, estamos aqui, ó. Eu passei aqui o pesponto, conforme eu falei pra vocês. Ó, aqui, seu pesponto. Passei aqui na parte da gola até aqui, ó. Daqui até aqui. Porque aqui a gente não consegue chegar, né? E aqui, gente, ó. Aqui termina, certo? O pesponto aqui pelo lado direito. Daqui pra baixo, eu fiz pelo lado do avesso. Então, aqui dentro, ó, a gente faz um pique e vai ficar um pro lado do direito, que é a parte superior, e pro lado do avesso, que é a parte inferior aqui do nosso blazer. Então, na hora de você fazer aqui o lado de dentro, né, você fazer o pesponto pelo lado de dentro, tem que fazer um pique pra poder virar pra cá. E vai ficar assim, tá? Do lado de dentro, tá vendo? Então, fiz isso dos dois lados, já passei aqui o ferro, vocês podem ver, ó, como ficou bem assentado, como ficou bonito mesmo, né, não estando aqui entretelado. Se tivesse entretelado, estaria ainda melhor. Então, mas aqui, ó, ficou bem bonito aqui, o pesponto já dá esse caimento, olha, e a passadoria também. Então, aqui, nós vamos agora fazer a parte aqui da lateral frente. Então, olha... Vou abrir, joguei as costas pra lá. Aqui eu tô com a minha frente. Vou pegar aqui a minha lateral. E aqui, ó, eu estou com o meu direito pro lado de cima, tá? Então, eu tô aqui todo com o meu direito pro lado de cima, certo? Aqui eu tô com o meu direito e aqui também é o meu direito. O que acontece? Nós temos um pique aqui na nossa lateral. E nós temos esse pique aqui na nossa meio frente aqui. Então, esse pique vai ter que casar com esse. Então, o que que vai acontecer aqui? Eu vou puxar um pouquinho pra cá, pra vocês poderem ver melhor. Aqui, nós já estamos com a bainha finalizada dessa parte aqui do centro-frente, certo? Vou colocar mais pra lá, pra ficar bem melhor a visualização. A mesma coisa que a gente vai fazer aqui, você vai fazer do outro lado. Esse aqui, ó, a gente tem esse pique aqui e esse de cá. Então, eles vão se encontrar. Eles se encontrando aqui, ó, aqui você vê que já vai... casar aqui, ou a parte do recorte, vai sobrar esse aqui, que vai ser a parte que a gente vai virar. Aqui eu tô virando pro lado de fora, mas a gente vai virar pro lado de dentro, né? A gente vai virar assim pra fazer a nossa bainha, certo? Então, aqui, ó, tá o pique, eu vou jogar esse lado direito por cima desse outro direito aqui. Aqui a gente vai casar o pique, tá? Pique da lateral, pique do meio frente. Casou aqui, você vai alfinetar. Aqui a gente alfineta aqui, finalzinho aqui. E aqui a gente alfineta também. Lembrando que aqui, ó, a gente tem o revel e a parte do direito. Você vai alfinetar todo mundo junto aqui. A gente vai fechar todo mundo aqui de uma vez. Aqui tem que sobrar um pedacinho, tá? Que sobra um pedacinho, ó, que quando a gente terminar aqui a costura, ele vai ficar certinho pra não ficar faltando aqui. A mesma coisa você vai fazer do outro lado, certo? Aqui, ó, conforme a gente vier costurando, ó, a gente vai, ó, tá vendo aqui? Fica aqui essa curvatura e essa sobra que a gente vai jogar pra cá. E você vai acompanhando até que você vai, ó, encaixando todo mundo. Se você achar que tem necessidade, você pode alfinetar aqui tudinho até o final, ou mesmo até alinhavar, caso você ache que tenha necessidade. Então, aqui que iremos fazer? Passar a costura reta com 1 centímetro, fechando aqui, né? O nosso
recorte e fazer a costura de acabamento, que pode ser o zigue-zague ou overlock, depende aí do que você estiver utilizando. Então, é só fazer aqui a costura, a mesma coisa do outro lado. Então, aqui, ó, passei a costura, certo? Já costura reta, costura de acabamento, ok? Aproveitei aqui a minha lateral também, passei a costura de acabamento. Se você quiser deixar a costura da lateral com a costura aberta, você passa aqui a costura de acabamento antes de fechar, tá? Como eu já tinha passado, né, na parte costas, como eu já mostrei pra vocês, agora eu passei aqui na parte de frente. Então, aqui, ó, está montada aqui a nossa frente. Agora, bom, então aqui, ó, eu tenho a minha parte frente. A mesma coisa que eu fizer desse lado vai ser feita do outro lado, certo? Aqui, nós temos uma marcação da altura do nosso bolso. E aqui no bolso, nós temos aqui essa parte, certo? Que a gente vai precisar, ó, fazer esse desenho aqui que a gente tem lá no molde do bolso, tá? Então, você precisa passar essa marcação pra cá. Que a gente vai costurar bem em cima desse desenho aqui. Ó, você tem essa parte do molde, lá quando você imprimir, ele vai estar com isso aqui fechado e esse retângulo aqui desenhado. Aí você vai cortar aqui dentro para ele ficar assim vazado, para que você possa utilizar, ó, para marcar aqui o seu tecido, tá bom? Porque aqui a gente vai fazer a costura bem em cima dessa linha que a gente desenhou. Então, você vai desenhar nos dois, certo? Porque a gente precisa aqui dos dois lados. Então, aqui eu tenho aqui a posição do meu bolso. Então, aqui, ó, no molde, a gente tem essa marcação aqui, que é do bolso. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou medir, né, aqui a distância, ó, daqui, aqui, 15 centímetros, ponto 3, aqui, o meu. Vai dar aqui, ó, que é na altura da bainha. Então, aqui, eu vou... Deixa eu botar mais pra cá, pra ficar mais visível. Aqui, passo pra cá. Sei que é aqui que eu tenho que posicionar, certo? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Então, esse aqui meu, ele vai vir pra aqui. Cadê a minha parte aqui? Eu vou ter que alinhar isso aqui com esse. Então, aqui, ó, eu vou posicionar. Vou ver aqui se tá certo. Dobra aqui, tá bem em cima mesmo. Então, aqui que eu vou posicionar o meu. E vou alfinetar. Ficar bem certinho aqui. Aqui o meu vai passar da costura, deixa eu ver, acho que uns 3,5 centímetros, mais ou menos. 3,5, justamente, tá? Então, ele vai ficar, ó, dessa costura pra lá, 3,5 centímetros. Aqui no meu caso, tá? Isso pode mudar um pouquinho conforme for aumentando aqui o tamanho, tá bom? Então, a mesma coisa você vai fazer do outro lado. Então, depois de posicionar o bolso aqui, o que nós iremos fazer? Porque nós temos a lapela, e essa lapela, ela tem que ser costurada aqui dentro. Mas, pra ficar mais fácil, a gente vai fazer da seguinte forma. Você vai costurar essa lateral, costurar a parte de baixo e a outra lateral. E vai deixar essa parte de cima aberta, tá? Nesse primeiro momento. Então, aqui, ó, eu costurei. Aqui, ó, vim aqui dessa lateral, costurei a parte de baixo e a outra lateral. Essa parte de cima, ó, tá aberta. Então, agora... O que eu vou fazer? Eu já tô aqui com ela aplicada. Agora, eu vou vir, ó, e vou colocar vou encaixar a minha lapela aqui. Ó, encaixo aqui a minha lapela. Você observa se encaixou aí direitinho, tá? Encaixou aqui a sua lapela, agora nós vamos costurar essa parte de cima, tá? Então, agora a gente vai costurar aqui, porque quando a gente for virar, depois que a gente costurar aqui, a gente vai jogar isso aqui pra dentro, aí a lapela vai ficar aqui no lugar correto, tá? Então, assim, eu particularmente acho mais fácil de fazer e acredito pra que quem tá começando também vai ser mais fácil de fazer dessa forma. Então, aqui, ó, fizemos a costura, ó, passamos a costura bem em cima do nosso desenho. Agora, aqui, ó, presa direitinho, nós vamos abrir isso aqui. Então, eu vou dobrar aqui ao meio, pra fazer o primeiro corte. Ó, bem no meio, entre a costura aqui, bem no meio aqui, ó. Agora, eu vou abrir aqui.
E a gente vai cortando aqui. Quando tiver faltando aqui, ó, 1 centímetro, nós vamos fazer o corte na diagonal, até aqui no cantinho, dos dois lados, tá? Então, aqui, ó, eu vou cortar. Aqui, você vai devagar. Ali eu passei do ponto. A tesoura tá molada. Aqui, ó. Aqui eu vou tirar esse excesso. Tem que chegar bem pertinho da costura, tá? Do outro lado, a mesma coisa. A gente vai cortar aqui no meio. Vai faltando aqui 1 centímetro, a gente vai cortar na diagonal, ó. Bem pertinho aqui da costura. Aqui esse excesso. Que é a ponta daqui da lapela. Ó, feito isso aqui, você vai, ó, virar pra cá, tá vendo? Aqui, ó, com a lapela desse lado e vai fazer um pesponto bem aqui na beiradinha, tá? Prendendo assim. Do lado de cá, a mesma coisa, você vai jogar pra cá e vai fazer um pesponto desse lado aqui, ó, do lado do bolso, tá? Bem na beiradinha também. Então, aqui, ó, foi passada a costura de pesponto, ó, bem na beiradinha, e do lado de cá também. Agora, nós iremos colocar isso aqui, ó, para dentro desse retângulo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra dentro. E aí, ó, quando a gente coloca, automaticamente a nossa lapela já desce. Então, aqui eu vou virar pro lado do avesso, que a gente vai puxar aqui, ó, bem, acertando bem aqui, ok? Essa parte de baixo, ó, nós vamos trazer aqui pra cima, nessa altura aqui, ó. Então, a gente vai fazer uma pequena dobra aqui, ó, de 1 centímetro. Que você pode alfinetar aqui, ó. Aqui também, que você pode passar o ferro, deixar bem assentado. E aqui fazer a dobra. Alfinetou aqui, agora nós vamos passar uma costura aqui, ó, prendendo aquele pedacinho do triângulo com essa dobra aqui, tá? Então, aqui a gente vai passar uma costura bem rente, fechando aqui, dos dois lados, do lado de cá também, bem rente, fechando aqui. E aí, depois você pode passar o ferro pra assentar aqui, ó, quando a gente vira pelo lado do direito, ó, quando você levantar a lapela, vai estar assim, ó, a aberturinha aqui do bolso. Esse é o mesmo bolso, gente, é a mesma forma de fazer aquele bolso embutido de calça social. A diferença é que, geralmente, o bolso, ele não leva lapela, o que vai tornar até mais fácil de fazer, porque é só fazer aquele contorno, abrir, igual a gente fez, e jogar aqui pra trás, tá? Então, agora nós vamos fechar aqui, nas laterais aqui. Então, aqui, ó, passamos a costura, ó, aqui e aqui. Aqui, ó, pelo lado daqui do avesso, passamos aqui a costura. Prontinho aqui, você pode, como eu falei, né, passar o ferro pra deixar isso aqui, ó, bem assentado, te facilita. Agora, você vai pegar a outra parte do bolso, o direito com direito, ó, vai colocar aqui, ó, e você vai alfinetar aqui. E nós vamos passar a costura. Aqui, agora, você vai passar uma costura reta e a costura de acabamento aqui no bolso. Agora, aqui, eu gosto de costurar aqui, ó. Você vai passar a costura aqui, e aí, depois, você vem fechando todo o bolso aqui, certo? Fechou com a costura reta, depois você faz a costura de acabamento, o nosso bolso vai estar ok. Então, aqui, ó, gente, passei aqui a costura, fechei aqui e passei a costura de acabamento. Então, o nosso bolso ficou pronto. Agora, aqui, claro, falta passar o ferro, abrir as costuras, tudo direitinho. Virei aqui para o meu lado direito, ó, direito pra cima,
vou vir com a minha parte costas, com o direito das costas para baixo, e vamos costurar a nossa lateral, fechar a nossa lateral. Gente, esse barulho é da minha máquina overlock, tá? Eu liguei, e ela é daquele modelo mais antigo, ela é barulhentinha mesmo. Aqui, ó, você vai alfinetar até a barra. E aqui nós vamos passar uma costura reta, já que eu já fiz o acabamento. Se você ainda não fez o acabamento, você vai passar costura reta e costura de acabamento nas duas laterais, certo? Nesse caso aqui eu vou passar costura reta e já vou abrir aqui minhas costuras no ferro. Então aqui, já passei, ó, fechei a costura, passei aqui o ferro abrindo a minha costura, certo? Passei o bolso, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Todo passadinho, bonitinho. Aqui depois, ó, eu venho a mão e prendo aqui, essa parte aqui do bolso, ó. Eu prendo aqui na margem de costura, com os pontinhos à mão. E se o seu der pra prender aqui, também você pode prender. Mas aqui, ó, eu sempre prendo pra ele não ficar assim, tá certo? Então, eu dou uns pontinhos aqui. Vou mostrar aqui, ó. Olha como a passadoria faz diferença na peça, né? Então, aqui, ó, passei o ferro. Ó, abrindo bem, olha como esse bolso ficou bem chapadinho, bonito. Aqui, ó. Então, nós temos aqui, né, o nosso bolso, aqui, ó. Chapado. Aqui, e aqui a gente, ó. Então, tá aqui nosso bolso. Agora, nós iremos preparar a manga pra colocar ela no lugar e depois finalizar com a nossa bainha, que vai ser uma bainha bem simples de fazer. Então, eu vou deixar aqui essa parte reservada. Vou pegar aqui a minha manga. Então, aqui, ó, eu estou com ela com o direito pra cima, certo? Tô aqui com o meu direito pra cima. Então, essa parte aqui, que é maior, fica pra esse lado, certo? Aqui, ó, olha aqui, ela tem essa inclinação aqui. Então, o que que nós iremos fazer? Vou pegar aqui essa lateral e jogar por cima de cá. E agora, nós vamos alfinetar. Então, você acerta aqui a barra, alfineta, e aqui em cima também. Aqui bem certinho, ó. Vai ficar parecendo que tá sobrando, mas não está. Você vai, conforme você for costurando, ó, a gente vai fazer essa inclinação aqui e ela vai costurar, encaixar aqui perfeitamente. Então, aqui nós vamos passar uma costura reta e também a costura de acabamento, tá? Então, você vai fechar essa lateral e fechar a de cá também. Então, é só juntar aqui, alfineta. E vai passar aqui a costura reta também e a costura de acabamento. Então, aqui, ó, passei a costura reta e costura de acabamento nas duas partes, né, que a gente precisa da manga. Feito isso aqui, você vai passar uma costura reta em ponto largo aqui na cabeça da manga pra gente embeber essa manga. Ou seja, a gente vai dar um pequeno encolhimento, porque a diferença dela pra nossa cava não é muita. Então, basta um pequeno encolhimento. Então, aqui eu já vou puxar aqui, ó, você vai puxar a linha referente à bobina, não aqui a linha da agulha, tá? Então, você marca aí qual é a linha que é da bobina. Então, é só mesmo aqui um pequeno encolhimento aqui na cabeça da manga, bem nessa parte assim, mais alta. E aqui eu vou ver se já é o suficiente. Ó, ela já vai dando aquela curvatura. Vou virar aqui pelo direito, certo? Aqui o direito da minha manga. Aqui nós temos um pique referente ao meio, tá? Aqui é como se fosse a costura da lateral, tá? Aqui é bem a lateral da nossa manga. Como essa é uma manga de alfaiate, ela é deslocada, né? Ou esse recorte pra cá. Esse lado que o recorte está próximo do pique é o lado da frente da nossa manga. E o lado em que o recorte está bem distante do pique, da lateral, é o lado das costas. Então, você vai ver aí o posicionamento, ó. Eu tô aqui com o direito do meu blazer, ó. E aqui eu tenho o pique da lateral, que eu vou casar aqui com a costura de lateral do blazer, certo? Então, eu vou botar pique com costura. Ó, tudo aqui pelo direito. Ó, direito com direito. E aqui o avesso, ó, tá pra dentro. Casei aqui o meu pique
Vou tirar essa linha aqui. Casei aqui o meu pique. Vou alfinetar. Ó. E agora, eu pego aqui essa minha manga, pego aqui o meu ombro e vou, ó, colocar aqui pra dentro. Então, aqui, ó, a minha manga saiu agora aqui. Agora, eu estou com o lado do avesso. Vou pegar a marcação aqui, ó, do meio da minha manga e vou colocar aqui em cima 1 centímetro pro lado das costas. A partir aqui da costura do ombro pro lado das costas, passo 1 centímetro e vou colocar aqui, ó, o pique do meio da manga aqui. Porque o meio aqui da cava não é na costura de ombro, tá? Ó, aqui eu tô vendo que já é suficiente, o tanto que eu embebi já é suficiente aqui pra eu encaixar minha manga, ó. Você pode ir alfinetando, se você desejar, né, colocar mais alfinetes. Você pode alinhavar, se for o caso. Se você já tiver mais experiência, esses 2 alfinetes apenas é suficiente, né, colocando lá do meio, o da lateral e aqui do meio da cabeça da manga. Já é suficiente para você fazer a sua costura, certo? E aqui nós iremos fazer o quê? Costura reta e costura de acabamento, zigue-zague ou overlock, como é o caso aqui que eu estou usando, tá? Então, ó, alfinetei tudo, encaixei a minha manga, aqui eu vou passar costura reta, costura de overlock. Já vou aproveitar, passei a overlock ou o zigue-zague, vou passar também aqui no meu punho, esse acabamento, tá? Essa costura de acabamento, e vou passar também aqui, ó, em toda a barra do meu blazer. Ó, toda essa barra aqui, eu também já vou fazer essa costura de acabamento. Então, aqui, ó, passei costura reta e costura de acabamento, ó, toda a manga, nas duas, né, que a gente precisa fazer a mesma coisa. Vou desvirar aqui pra vocês verem, ó, como ficou perfeita a nossa manga, sem nenhuma preguinha, nada, ó, toda maravilhosa. Aqui, passei, ó, o acabamento, né, da overlock aqui, e também passei aqui em toda a barra o acabamento em overlock. Agora, o que nós iremos fazer? Aqui na barra, nós vamos começar da seguinte forma, ó, você vai virar pra lá essa parte que já tem acabamento, certo? Aqui, ó, e você vai pegar, aqui, ó, virou pra cá. Esse aqui é o avesso, certo? Você vai pegar a sua... Aqui a parte que tá sem acabamento, você vai colocar aqui por cima, ó. Aqui, vamos alfinetar. E aqui nós vamos passar uma costura, ó. Onde já tem aqui a costura, nós vamos passar uma nova costura prendendo isso aqui, tá? Pra ficar de acabamento. Aqui do outro lado, da mesma forma. Você vai abrir aqui, vai pegar o direito e vai jogar aqui por cima. Ó. Vai alfinetar e passar a costura também. Prendendo essa parte aqui, aproveitando essa costura, você vai costurar no mesmo lugar, tá? Em cima dessa costura aqui. Vai ficar assim, depois a gente vai desvirar. A nossa manga, nós temos aqui uma bainha de 4 centímetros, tá? Então, você vai marcar aqui 4 centímetros. No nosso molde já tem, né, a marcação, mas se você não colocou, você pode vir aqui, ó, e marcar aqui 4 centímetros, alfineta. Aqui, ó, onde tem a outra costura, eu vou fazer a mesma coisa e vou alfinetar. Feito isso, nós vamos passar uma costura reta. Ó. Aqui nós vamos passar uma costura reta em toda a volta daqui da nossa manga. Então, aqui, ó, passei a costura reta aqui, ó, fiz o acabamento da manga. E aqui na barra, ó, fiz a costurinha. Agora, o que nós iremos fazer? Vamos desvirar. Ficar assim, ó. Por dentro vai ficar assim. O outro lado também, vamos desvirar. Vai ficar assim nosso acabamento. Agora, você vai abrir aqui, ó. Vai virar os 4 centímetros. Aqui. Aqui, ó, você vai virar os 4 centímetros. E vai alfinetar. Aqui no meio a mesma coisa.
a outra lateral. Que você vai casando costura com costura, tá, gente? Pra ficar bem bonito, bem feito, bem caprichado, do jeito que a gente gosta, certo? Feito isso aqui, agora é só passar a costura reta aqui em toda a sua bainha, ó. Aqui, passar a costura reta, pronto. Depois é só fazer a casinha de botão e colocar o botão. Então, aqui, ó, tá a nossa bainha pronta. Olha aí como ficou, né? Com a overlock, dá pra vocês verem bem. Vou mostrar aqui mais pertinho a parte do direito. Ó, já foi passada, já passei o ferro aqui. Temos a bainha da nossa manga também. Então, aqui o nosso blazer está pronto. Ficou um blazer lindo. Um blazer mais clássico, maravilhoso. Agora é só fazer a aplicação do botão, certo? Aqui. Ó. Então, tá aqui o nosso blazer. Lembrando que a casa do botão na roupa feminina é do lado direito, tá? E o botão do lado esquerdo. Assim fica aqui, ó, o nosso blazer, tá? Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, já sabe, é só falar, só perguntar.